lá em Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu roubei um texto, fiz um furto gospel da pastora Keila, lá de Blumenau, o último confra que ela foi lá, ela leu um texto. Eu assim, amiga, manda aquele textinho lá, agora que a gente está acabando, né? Que diz assim: o amor é a base, a alegria é o amor celebrando, a paz é o amor repousando, a paciência é o amor esperando, a amabilidade é o amor demonstrando, a bondade é amor sem interesse, fidelidade é a aliança do amor, mansidão é o amor transbordando e domínio próprio é o amor abdicado. E contra essas coisas não há lei. Você pode usar e abusar dessas coisas, porque não há lei, não há regra. Você pode usar, transbordar e alcançar a vida das outras pessoas através disso, dos frutos do Espírito Santo. E é isso que a gente está ministrando aqui nesse ano, né? Que a gente possa florescer e transbordar e frutificar, né? Para que outras pessoas conheçam o Senhor, conheçam o Espírito Santo, conheçam Jesus através da nossa vida. Amém? Então hoje, meninas, como eu falei, nós vamos falar de Moisés. Moisés, segundo a Bíblia, diz que foi o homem mais paciente e mais manso daquela terra. Pensa, gente, paciente e manso. Essas palavras sempre vêm acompanhadas na Bíblia, tá? Paciente e manso. Mas, vocês acreditam que mesmo ele sendo paciente e manso, o maior da terra, ele também perdeu essa mansidão? Ele que tinha um relacionamento com o Senhor, ele falava todo dia com o Senhor, ele acordava, o Senhor estava ali, ele dormia, o Senhor estava ali, ele falava e o Senhor respondia na hora, ele tinha um relacionamento profundo com o Senhor. E mesmo assim, por um instante, por um segundo, ele perdeu essa mansidão que o Espírito Santo derramava sobre ele. E muitas vezes nós também somos assim, né? Muitas vezes a gente está indo, não, eu estou aprendendo sobre os frutos do Espírito, eu estou lá, eu estou florescendo em todas as áreas da minha vida, e eu estou sentindo que eu estou melhor, que eu estou indo, as pessoas estão conhecendo Jesus através de mim, mas de repente, eu perdi a minha mansidão. E quando a gente perde a mansidão, a gente pode jogar quase tudo, só não tudo, porque o Senhor tem misericórdia de nós, né? Mas a gente joga muitas coisas fora quando a gente perde a mansidão. Então eu quero que você pense nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Faça uma reflexão. As promessas que o Senhor tem para cada uma de nós. Nós já aprendemos aqui esse ano que uma delas nós já temos. Nós somos abençoadas, nós seremos abençoadas, nossa casa é abençoada, nossa família é abençoada, nossos filhos são abençoados. Essa é uma que o Senhor já nos deu. Agora pensem aí, vocês, se Deus já falou com vocês de forma especial, de forma única, quantas promessas vocês carregam do Senhor na vida de vocês? Às vezes é no ministério, Deus te chamou para alguma coisa, você tem uma promessa sobre aquilo. Às vezes é na sua casa, Deus falou que vai resgatar o seu marido, que vai resgatar os seus filhos, sua filha, seus netos, sua geração toda irá servir ao Senhor. Essa também é uma promessa que nós já temos em nome de Jesus, né? Às vezes é no seu trabalho, Deus fez uma promessa na sua vida que você ia prosperar, que você ia crescer, que você ia ser uma mulher abençoada, uma mulher próspera. Mas às vezes, por um descuido, essa promessa pode acabar. E nós vamos aprender hoje com Moisés. Nós vamos aprender ao que não fazer com Moisés, né? Lá em Números 20, a partir do verso 6, diz assim: Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aqui eles estavam 40 anos tentando chegar, atravessando desertos e passando por lugares áridos, tentando chegar na terra prometida.
porque Moisés tinha uma promessa de que ele conduziria o povo de Deus até a terra prometida. Mas aqui aconteceu uma situação que eles ficaram sem água, sem o que comer, sem o que beber. Imagina, gente, a situação. Uma caravana andando pelo deserto, por um lugar que não tinha comida, que não tinha bebida, que não tinha nada. Sol, calor, criança chorando, mulher reclamando. Imagina essa situação. Acho que foi por isso que Moisés deu uma desnorteada. Então eles colocaram o seu rosto em terra, para orar ao Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. Imagina, gente, para Moisés, que era o homem mais paciente, mais manso que existia, falar isso, ele devia estar, no limite. Escute, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos se beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade à terra que eu dou a vocês. Como assim? O que eu fiz de errado? Será que foi porque eu chamei a galera de rebelde? Será que foi porque eu perdi a paciência? Será que por um momento ali eu deixei ser dominado pela fúria, pela ira? Foi. Olha quantas coisas a gente pode perder se a gente deixar ser dominada pela ira, ser dominada pela raiva, ser dominada por momentos de estresse. Moisés não chegou na terra prometida. Ele conduziu o povo até chegar na porta da terra. Mas ele não entrou. Porque ele perdeu a paciência, ele perdeu a mansidão. Ele perdeu aquilo que ele tinha talvez de mais precioso no Senhor. E nós vamos aprender com ele a não perder a nossa terra prometida. Amém? Então, uma coisa que a gente consegue perceber por que Moisés perdeu a mansidão. Gente, ele se deixou levar pela pressão do povo. Quantas vezes nós perdemos a nossa paciência, perdemos a nossa mansidão por causa das pressões externas que estão à nossa volta? Quem é mãe aí sabe. Filho chorando, com fome, hora de ir para o colégio. Vai botar roupa, vai tomar banho. Não almoçou ainda, come tudo. Come! Eu não sei do que essa guria vive, ela não come. Não é assim? Será que é nesses momentos que a gente perde a nossa mansidão? Será que às vezes é com o nosso esposo, quando ele faz uma coisa que a gente não gosta? Que ele faz alguma coisa que a gente não gosta? Meu Deus do céu, esse homem, meu Deus, Senhor amado, dai-me paciência. A gente ainda pede dai-me paciência, mas a paciência já foi faz tempo. Às vezes é no nosso trabalho, nós temos uma promessa de prosperar, de crescer, mas o patrão não é muito legal, às vezes a gente explode, a gente dá uma respostinha que não cutuca, dá aquela cutucadinha, tipo, não vou ficar por baixo, tal. Orgulho, orgulhosa. Gente, é por essas pequenas coisas que a gente perde a chance de entrar na nossa terra prometida. Olha como é sutil. Gente, Moisés não chegou na terra prometida. Olha como é sutil. Às vezes no seu ministério, você tem o dom de louvar, você tem o dom de pregar, você tem o dom de servir, você tem o dom de receber. E às vezes você não... O pastor falou alguma coisa? Não, gostei. O bispo Fernando, tem cara de brabo, assim, falou uma coisinha. Ele está dando recado, ó. Não gostei, já me irei com ele. Já não vou mais fazer aquilo que eu tinha para fazer. Não vou. Vou sair dessa igreja já. Gente?
Então olha como é sutil. E é assim que o inimigo tenta tirar as nossas bênçãos. Na sutileza. Ele não vai aparecer para você e dizer, não vai pegar, vai te puxar do lugar da terra prometida. Ele não vai aparecer para você, não. Ele é esperto, ele vai assim, nos detalhezinhos. E a gente tem que estar atenta aos detalhes. Amém? Lá em Provérbios 27, 14, diz assim: a bênção dada aos gritos de manhã, como maldição é recebida. Então, gente, quem é que acorda com alguém já? Ai! Gente, hoje eu acordei o Lucas assim, ele tinha inglês, 8 horas, era 7h59, ele estava desmaiado. Já acordei perdendo a minha mansidão já. Mas também tem gente que não se ajuda, né? Eles não ajudam a gente às vezes. Mas às vezes é com o nosso marido, como eu falei, com nossa família, com os nossos filhos. Às vezes aquele marido está vindo de vez em quando na igreja. Ele está tentando, ele está se esforçando. Você já está começando a ver uma transformação na sua casa. Mas às vezes por uma coisinha você... E mulher é fera em fazer isso, né, gente? Mulher é fera em dar uma espinhada, né? Tá sempre com uma respostinha na ponta da língua. E às vezes a gente perde de chegar, de entrar com seu marido lá na sua terra prometida por causa dessas coisas. Foi assim que aconteceu com Moisés. Um pequeno perder a cabeça dele fez com que Deus falasse para ele, você não vai mais entrar ali não. Olha como o diabo é sutil, né? Depois diz assim, que a esposa birrenta é como gotejar constante num dia chuvoso. O Fernando que fala isso para mim. Ixi. Quando eu estou naqueles dias atacada, ele, é melhor dormir na rua do que em casa dentro com essa mulher, não sei o quê. Não é assim? Porque a gente não é para ser assim. O Senhor, lá em Provérbios, é um manual de como a gente deve viver. Mas isso não quer dizer que a gente deve aceitar coisas ruins e ficar quietas. E também não quer dizer que a gente tem que engolir tudo. Quer dizer que a gente pode falar, mas não é o como, não é falar, é o como falar, né? Até quando eu estava estudando isso, Deus falou comigo. Quem estava aqui na igreja domingo? Todo mundo escutaram a pregação de domingo? O meu marido se inspirou lavando a louça, gente. Daí quando ele estava falando, sabe como é que eu fui acordar ele? Eu acordei, fui lá fazer meu cafezinho, meu ritual da manhã. Daí eu olhei e a pia estava assim, né? De um dia para o outro. Daí eu... Tá, amém. Empurrei tudo para o lado assim. Fiz o meu cafezinho. Daí chegou perto da hora do almoço, eu fui lá. Não sei, eu acho que Deus já estava me usando para ministrar essa palavra, tá? Eu cheguei assim, amor, eu gostaria muito de fazer o almoço, mas a pia está cheia de louça. E eu assim, meu Deus, ele vai ficar bravo, né? Porque quem que gosta, né, gente? Está descansando, quem é que gosta que fique, vai lá chamar para lavar a louça? Ninguém gosta. Eu também não gostava quando a minha mãe mandava eu lavar. Né? Minha mãe era cruel, gente. Às vezes eu estava pronta para sair e eu não tinha lavado a louça ainda. Ela fazia minhas amigas esperarem tudo e eu não saía de casa se não lavar a louça. É. E daí, ele foi. E eu, E mal sabendo eu que Deus já estava falando com ele, né? E ele lá estava lavando a louça feliz da vida. E eu, ai, gente... Que bênção! Vou fazer meu almoço, a cozinha está limpinha. Mas não foi como eu falar. Não é o falar, não é o pedir. É a forma que a gente vai falar. E muitas vezes a gente perde de receber a promessa pela forma que a gente fala. Então, que a gente possa saber, que a gente possa saber controlar aqui. Moisés se deixou levar pela pressão do povo. Ele estava muito aflito. Imagina o povo reclamando que queria água. Chega! Seus rebeldes. Ele perdeu a bênção dele. Ele perdeu a promessa dele.
Então que a gente aprenda com Ele a não fazer isso. Que a gente aprenda que a gente pode falar. Que a gente não precisa ficar quieto, engolir coisas que magoam a gente. Mas não é o falar, é a forma como a gente deve falar. Com mansidão, né? A Bíblia diz que a resposta branda acalma o furor, né? Então que a gente aprenda a ser mansas, em nome de Jesus. Depois Moisés ali, eu meio que entendi que ele não escutou muito bem o que o Senhor disse para ele. Porque o Senhor disse para ele falar para a pedra, para jorrar água, e não para bater na pedra. Olha o nível que ele estava, gente. Ele devia estar assim, ó, tão atordoado, tão pressionado pelo aquele povo, que ele nem conseguiu escutar direito o que Deus estava falando. Justo Moisés. Justo Moisés, que tinha ali um relacionamento com o Senhor. Né? Então, olha a importância de a gente parar aquilo que a gente está fazendo no meio das tribulações, no meio do dia a dia, no meio da correria, no meio de criança gritando, no meio de marido que está com fome, no meio de patrão chato. E pensar, calma aí, deixa eu silenciar tudo aqui. Deixa eu escutar o que Deus está falando para mim. Não agir na hora da raiva. Não agir com as emoções à flor da pele. Não agir na hora da fúria. Não agir na hora da ira. Por mais que esteja acontecendo tudo, calma aí. Antes de dar uma resposta. Calma. O que o Senhor está falando para eu fazer? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor faria no meu lugar? Qual é a resposta que o Senhor daria para essa pessoa que está tentando tirar a minha paz? Calma. Mansidão é isso. É a gente parar para pensar antes de responder. É a gente parar, respirar e escutar a voz do Senhor. Porque a ira do homem não traz a justiça de Deus. E nós queremos ser justificadas, só que quando a gente perde a paciência, quando a gente não é mansa, a gente perde toda a razão. Quem aqui já perdeu uma briga porque gritou, porque falou alto, porque falou coisa que não devia? Não perdeu toda a razão? Porque o Senhor pede para a gente ser mansa. Ô Senhor, derrama mansidão aqui essa noite, em nome de Jesus. Então não se distraia. Não se distraia. Esteja atenta àquilo que o Senhor está te falando. Esteja atenta àquilo que Ele quer que você faça. Não deixe as situações externas tirarem esse teu domínio próprio. Porque o Senhor fala, mas é que você que decide se vai fazer ou não. É você que decide se vai gritar ou não. Ai, mas eu não aguentei, ele me ofendeu. Mas é você que decide, não é? Ele está fazendo a parte dele. Você não precisa ser igual a ele. Amém? Então, a gente tem que ter um tempo de qualidade com o Senhor. Para poder escutar a voz do Senhor clara, limpa nos nossos ouvidos, poder escutar o que Ele quer dizer para a gente, e nós também precisamos ser posicionadas naquela missão que Ele tem, nessa promessa que Ele tem para a gente. Porque quando a gente sabe o lugar para a gente vai, o lugar que Ele tem para a gente, quando a gente sabe as promessas que Ele tem para a nossa vida, a gente para, opa, eu não vou perder a minha terra prometida por causa disso. Respira fundo. Passou. Não é assim? Por isso que a Bíblia diz, não resolva nada de cabeça quente. Espere uma noite, coloque uma noite no meio antes de tomar uma decisão importante. As emoções atrapalham a gente. A gente se ira, é normal se irar. Mas a gente não deve pecar e a gente não deve perder a nossa promessa por causa disso, amém? E Moisés também fez isso. Ele se deixou agir pela emoção. A gente não deve agir pela emoção. Se a gente tem os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo dentro da gente, a gente tem o poder de controlar as nossas emoções e de tomar essa decisão. Não, eu não vou te responder hoje.
Eu estou com a cabeça quente, é melhor não. Amanhã a gente se fala. A gente tem que ter esse discernimento. Quando é a hora boa de falar? Quando é a hora boa de se posicionar? Né? E porque ele ali, dava de ver que ele estava num estado de estresse tão grande, que o Senhor mandou ele falar com a rocha. E o que ele fez? Ele bateu 2 vezes na rocha. 2 vezes, gente. Era só falar, pedra, sai água. Em nome de Jesus. E ele foi lá. Será que ele era sanguíneo? Não, colérico, né? Não sabe? Gente, que raiva que dá! Não é assim que ele devia estar? Pega, gente, eu estou conduzindo vocês 40 anos pelo deserto e vocês não param de reclamar. Que raiva! Seus rebeldes! Gente, ele perdeu totalmente a noção, coitado. Perdeu totalmente o controle da situação. Por isso a importância da gente parar, respirar, saber dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu acho que por aquele momento ali ele esqueceu. Coitadinho. Deu pena, né? Mas fazer o quê? Então, gente, a mansidão, também eu entendi nesse texto que ela tem muito a ver com a humildade. A Bíblia diz, aprendam de mim, Jesus diz, que sou manso e humilde de coração. E a gente, o contrário de humilde, é orgulhoso, né? E muitas vezes a gente é orgulhosa sem menos perceber. Eu passei uma situação, quando a Bela nasceu, ela se engasgou no primeiro dia que eu fui amamentá-la em casa. Tia Rosane lembra, né, tia? Gente, olha, foi difícil, tá? Eu estava amamentando ela e de repente ela começou a ficar roxinha. E eu não sabia o que fazer, eu comecei a sacudir e a minha mãe estava do lado. E mãe, a gente tentava abrir a boca dela, não tinha aprendido aquela manobra. Gente, aprendam quem está grávida aí, tem um monte de mulher grávida na igreja, né? Aprendam que é muito importante. E ela começou a ficar assim, daí o Fernando estava em casa, daí ele veio, virou, pá. Passou, graças a Deus. Só que depois daquilo, eu fiquei com receio de amamentar a Bela. Toda vez que eu ia amamentar, ela fazia, eu já tirava. Fiquei com medo que ela se afogasse de novo. E quando eu estava nos lugares, a família toda ficou preocupada, né? A tia Rosane, a mãe, a minha irmã, e a gente estava nos lugares. Eu começava a dar amamentar a Bela, e todo mundo já ficava assim, né? E eu falava, tá bom, eu sei, eu estou amamentando, eu sei amamentar a minha filha. Eu fiquei braba, gente. Mas na verdade era orgulho. Eu fui orgulhosa, eu não quis pedir ajuda. Muitas vezes a gente é assim, a gente não quer pedir ajuda em situações que acontecem na nossa vida. Às vezes é uma ansiedade que você está sentindo, às vezes é uma depressão, às vezes é uma mágoa que você está sentindo, você brigou com alguém e você não quer pedir ajuda. Isso é ser orgulhosa, sabia? Isso é o contrário de ser humilde, isso não é ser mansa. Peça ajuda, não seja orgulhosa. Eu não queria preocupar a minha mãe, porque eu queria que ela soubesse, né, para o Fernando, eu queria que ela soubesse que eu estava dando conta, que eu daria conta. E isso é orgulho, gente. A gente querer dar conta de tudo é orgulho, e foi isso que Moisés fez. Ele quis resolver aquilo ali com a mão dele. Não, tá bom. Tanto é que ele nem disse que o Senhor disse que era para sair água da rocha. Ele falou assim, ó. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Ele não estava sendo orgulhoso? Que foi Deus que falou para ele tirar. Ele podia dizer em nome de Jesus, saia água dessa rocha. Mas não, ele falou, será que eu vou ter que tirar a água da rocha para vocês? O orgulho tomou conta ali. Entrou a ira, saiu a mansidão, perdeu a promessa que o Senhor tinha para a vida dele. Olha a importância da mansidão, né? Subi aqui. Então, gente, o orgulho
é totalmente obra da carne, que o próprio Gálatas 5:22 fala. O orgulho é o contrário da humildade, que é uma característica do fruto do Espírito Santo. Então, se nós estamos no Espírito, se nós buscamos o Espírito Santo dentro da gente, se nós buscamos ter um relacionamento com Ele, nós devemos agir pelo Espírito e não pela carne. O fruto do Espírito Santo é totalmente espiritual. Se a gente trocar todos os frutos aqui, amor, ódio, alegria, tristeza, paz, guerra, paciência, falta de paciência, amabilidade, ódio, bondade, maldade, fidelidade, infidelidade, mansidão, agressividade, domínio próprio, falta de domínio próprio, vocês vão ver que é tudo obra da carne. Então, se nós estamos aqui hoje, buscando pelo Senhor, buscando florescer no Espírito Santo, buscando florescer em todas essas características, nós devemos agir pelo Espírito. Amém? Coisas da carne, esquece. A gente não serve mais para as coisas da carne. Se nós queremos viver as promessas de Deus na sua vida, nós temos que viver pelas coisas do Espírito, em nome de Jesus. E, gente, é difícil, não é fácil. Se até Moisés errou, quem dirá nós? Mas a gente tem a palavra, a gente tem um entendimento para a gente aprender a não errar e tentar cada vez mais melhorar. E pela graça do Senhor, que Ele vai renovando todo dia nas nossas vidas, nós vamos vencer isso e nós vamos ser mansas sim, em nome de Jesus.